Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no podcast do Grupo Dinâmico, em que eu e meu amigo Guto, como é que você tá? Tamo junto mais uma vez. Tô bem, você tá bem? Tô ótimo. Que bom. Em que eu e meu amigo Guto recebemos pessoas maravilhosas para conversar aqui. Pessoas que agregam na nossa vida, agregam na vida do colégio, das instituições que fazem parte do Grupo Dinâmico. E hoje nós temos pessoas muito especiais conosco, né, Guto? Inclusive, falamos sobre uma delas aqui no último podcast, nós gravamos com a Camila, que tá presente aqui, já vou adiantando, mas chegou, sabe quem? Quem? Tamara Martins Cardoso. Pois é, hoje... Diretamente de São Paulo Olha pro só. Goiás. Pois é, hoje nós temos uma paulista. É paulista mesmo, de nascimento? Eu sou paulista de nascimento. Vamos lá, tá aqui na frente da Estácio, uma das empresas que tá se destacando no mercado aqui na nossa cidade e região. E Tamara vai falar um pouquinho mais sobre o ensino superior e a Estácio. Bem-vinda, Tamara. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz quando eu vi, falou, Tamara aparece. Eu falei, claro que eu apareço. Vai ser um prazer compartilhar e bater um papo com vocês. Obrigada. E temos também, né? Quem tá aqui, será, hein? Dona Camila. Agora ela tá batendo ponto aqui, né? Ixi. Agora ela tá acompanhando quem está presente. Eu tô achando isso maravilhoso. Bom demais, Camila. Seja muito bem-vinda a esse espaço que é seu, que é nosso, né? Justamente, o espaço nosso. Mas é sempre um prazer poder estar aqui participando com vocês, né? Meus blogueiros, professores. Os comunicadores. Os comunicadores, né? Perfeitos. E é isso. O que a gente puder agregar aqui hoje, né? Com a Tamara, estamos aqui para falar um pouquinho hoje de Estácio. De Estácio, formação profissional, escolha de carreira, que é um negócio que pega muito a gente, né? Eu não tive esse problema, porque eu sempre tive o sonho de ser professor, né? A maioria das pessoas que se tornam professores sonhava em ser, né? Desde pequeno. Pelo menos tem essa romantização, pelo menos, né? Mas, é claro que antes de falar de questão profissional, a gente tem que ver o lado humano. Quem são vocês fora do ambiente profissional? Acho que isso é muito importante, porque quem não está nos assistindo quer saber muito mais do que apenas o que normalmente todo mundo oferece, que é, olha gente, temos curso tal, né? E quer saber quem são as pessoas por trás da Estácio. Muito bem. Bom, eu sou filha de professora, né? Então, mesmo fora do ambiente de trabalho, eu carrego essa questão da educação na minha vida desde sempre. Minha mãe é professora, meu pai é advogado, eu sou de São José dos Campos, interior de São Paulo, nasci lá. Vivi lá 44 anos e meio. Tem 1 ano e alguns meses que eu tô em Rio Verde. Sou casada, tenho 2 filhos. Tenho o Fred, mais velho, de 22 anos, e o Luiz Otávio, que vai fazer 18 anos agora. Então, gosto de festa, gosto de música. Quando eu tive o convite de vir para cá pela Camila, fiquei muito feliz, que eu falei, tem coisas além da questão, né, profissional que me atrai, que faz sentido no propósito da minha vida. É um lugar quente, né? Eu adoro calor. E é sertanejo, que eu adoro. Então, acho que isso é um pouco também de quem eu sou fora do trabalho. Então, eu me realizo profissionalmente, mas também estou bem feliz aqui e muitas coisas se conectam com quem eu sou, né? Então, acho que é isso. Sou filha, né? Como eu falei, mãe, esposa e amiga, né? Eu acho que a gente vai construindo relações ao longo da vida. Deixei muitos amigos onde eu estava, mas acho que a gente vai construindo novos laços e o coração da gente fica um pouco e vem outro e a gente vai se organizando nesse sentido. É isso mesmo. E agradecer, né, por você ter aceitado esse convite, né, Tamara? Porque é um desafio, né, sair da cidade de tantos anos morando e vir para o interior de Goiás, que não é o interior, né? É uma cidade muito próspera, Rio Verde. Então, não é uma cidade pequena mais, né? Que oferece tudo pra gente. Mas foi um desafio muito grande para ela, para a família dela. Mas acho que quando a gente entende nosso propósito, é isso. Eu não sei fazer outra coisa senão pensar em educação, em pensar em melhorias. Então, quando eu vejo um profissional, né, de tamanha experiência como ela, na época que a gente fez o convite, eu não pensei 2 vezes. Falei, só fiquei pensando, será que ela topa, né? Será que ela vai aceitar? Mas tudo pensando na melhoria, né? Para as pessoas que cursam Estácio, que trabalham com Estácio no nosso grupo, e para a escola também, para o colégio, para o Dinâmico também, para a minha pessoal também, porque é mais uma pessoa chegando no grupo com uma experiência enorme em educação. Então, isso também reflete e me faz pensar sempre no meu comportamento, nas minhas ações, o que eu quero. Então, assim,
quando você pergunta quem são vocês fora, eu não me vejo diferente, eu não me vejo uma pessoa que não pense o dia todo, noite, em sempre entregar o melhor na educação e trazer pessoas que acreditam e que querem sempre fazer o melhor. Então, eu respiro mesmo, eu sou Estácio, eu sou o Colégio Dinâmico, eu sou somente o que eu trabalho, né, o tempo todo. Acho Somente que você não. é oportunidades, mudança e transformação na vida da educação. E aí a gente junta tudo isso no grupo dinâmico. Sim, com certeza. Que isso, hein? De tirar o fôlego, né? E assim, agora a gente sabe que Tamara chega aqui no estado de Goiás, amante da música sertaneja, amante desse mundo sertanejo. Mas assim, do pessoal pro profissional, lidar com a formação de profissionais, com pessoas que estão buscando a formação acadêmica, é um diferencial e pra gente é uma responsabilidade muito grande. Pra vocês, como vocês veem a missão de vocês nessa função de colocar as pessoas no caminho da formação profissional? É uma missão desafiadora, como a Camila falou, é uma responsabilidade muito grande. Então, às vezes a gente tá no dia a dia fazendo as coisas, às vezes a gente não percebe o quanto isso vira automático na nossa vida, mas o quanto a gente tem que ter cuidado com tudo isso, o quanto isso é importantíssimo, o quanto isso é sério, né? Então, falando de todos os segmentos, o quanto a gente transforma a vida de uma criança, de um adolescente e muda a vida dos adultos, né? Então, a gente tá na Estácio, a gente trabalha com pessoas que é a primeira pessoa da família que tem a oportunidade de fazer uma graduação. E essa pessoa, muitas vezes, já é avó. Essa pessoa, muitas vezes, é mãe de bebê, ou então é um filho que teve a oportunidade, depois de todo mundo, que a família inteira está envolvida nesse investimento de educação. Então, é uma responsabilidade muito grande, é muito sério e é muito gratificante. Então, acho que a gente poder fazer parte da mudança, da transformação, né, da gente poder caminhar junto com esses alunos e mostrar para eles que é possível e que através da educação as vidas são transformadas, os futuros são transformados, os sonhos são alcançados, eu acho que é muito, muito bacana. Eu sou muito feliz no que eu faço, em todos os sentidos. A gente vai transitando por lugares, venho aqui no colégio, mas eu acho que, de um modo geral, a transformação da educação, ela é muito importante, muito gratificante. O impacto é muito grande, né? Muito grande. A gente vê que a pessoa ter hoje um curso superior muda completamente, né, a vida dela. Ao ponto que quem hoje só tem ensino médio tá fadado até não conseguir trabalhos convencionais. Porque o mercado, ele anda tão exigente que o ensino superior está começando a se tornar um novo ensino médio. Justamente. Né? Eu sempre falo isso para os estudantes. A gente observa isso de um tempo para cá. Inclusive, doutores andam ficando também mais presentes, mais frequentes, né, no mercado de trabalho. A gente vê isso, né? Concursos estão lotados de doutores, estão lotados de mestres, lotados de pessoas com curso superior. Então, a gente precisa estar se preparando mesmo, né? Não dá para parar no tempo. Antes dava para fazer isso, né? Ou não. As pessoas faziam, mas não dava, né? Aí eu vou fazer uma graduação. Pronto. Não. Né? Não dá mais pra ser assim. Ou mais, a maioria das pessoas fazem assim, vou fazer só ensino médio, aí eu faço um curso técnico e faço alguma coisa. Agora a gente precisa do ensino superior. Tá sendo a régua tá ficando cada vez mais difícil de acompanhar, né? E a gente precisa estar se adequando, né, a esse mercado, né? O que você acha, Guto? Eu acho que o tempo todo a gente tem que valorizar a educação, em todos os sentidos, né? Quando a gente fala que a educação transforma vidas, nós estamos falando de nós quatro aqui que tivemos a vida transformada pela educação. Com certeza. Então, esse é o caminho mais provável. E aí, a gente traz outros podcasts que nós gravamos, pessoas falaram que a possibilidade de a educação transformar uma vida é a mais provável. Né? Existem pessoas que vão para as redes sociais, se tornam grandes influenciadores, e a gente tem que falar que também é possível. Mas qual é a chance? É menos provável. Mas é aquela mesma história do jogador de futebol, quando a gente era menor, né? Isso! Qual que é o salário desses jogadores? Qual que é o seu sonho? Ser jogador de futebol, meu filho. Né? Eu tive um exemplo aqui. O Arthur, que passou em economia na USP, que a gente tava falando dele agorinha, né? Ele tá fazendo agora economia lá na Universidade de São Paulo, um orgulho pra mim. Ele fala comigo até hoje, ele tira dúvida. Tá vendo história da economia, falando, Gabriel, vou tirar umas dúvidas com você. E aí, eu lembro que ele tinha o sonho de ser jogador de futebol. Não é que ele desistiu desse sonho. É que ele pensou, cara, vou mudar minha rota. E ele é muito bom na bola.
Ele joga muito bem. É. Só que a questão é essa. Tem algumas partes, né, que a gente às vezes quer ser grande cantor, influenciador, jogador de futebol, que pode dar certo, mas é aquela coisa, é a loteria, né? A gente tem que estar preparado para um plano B. A gente tem que estar preparado para também se realizar em outro aspecto. Por que não, né? Sim, você falando aí de calcular a rota, isso é tão sério porque as pessoas podem pensar assim, ela está à frente de uma empresa e ela está estacionada, parada. Entendeu? Jamais. Recalcular a rota, esse ano o colégio completa 30 anos. E podem ter certeza que é o ano que eu estou mais estudando e buscando outras experiências, outros cursos também fora da área da educação. Por quê? Porque não tem como você fazer agora com o mercado do jeito que está, com as exigências que estão. Eu quero fazer 40, 50, 60, 70 anos de colégio dinâmico, 80, 90. Mas para que isso aconteça, tem que recalcular a rota, sim. Tem que estudar mais, tem que procurar ver o que está acontecendo, as habilidades que estão aí, né, a todo vapor, para a gente estar entendendo mais sobre os nossos alunos hoje. Da mesma forma na Estácio, com a graduação. É preciso entender o que esse aluno quer quando ele chega lá, o curso. Até, às vezes, acontece de orientar. Às vezes ele acha que um curso é uma coisa e numa conversa ali, que a gente gosta muito desse momento lá. A Estácio, ela tem um ambiente que proporciona isso para o aluno. Ele chega, ele vai conversar, vai falar do seu sonho e a gente vai ouvir. De repente, a gente consegue orientar ele e até mudar o curso, porque isso acontece, às vezes a pessoa não imagina uma coisa e é outra, né? Então, assim, mas o tempo todo Isso era até uma coisa que eu tava curioso mesmo. Como é que vocês fazem para fazer essa orientação? A pessoa chega e fala, por exemplo, será que no freestyle? Sou uma pessoa que cheguei aqui, nossa, eu queria muito fazer o curso de Direito. Será que é para mim? Como é que vocês fazem para atender? Isso que a Camila falou, a gente tem esse ambiente de acolhimento. E aí, o que a gente vai entender? Quais são os objetivos do aluno? Quais são as habilidades dele? Por que ele quer o direito? Ele quer porque... Qual é o sonho dele? Onde ele se vê? Qual é a projeção de carreira e de futuro que ele tem? Que eles podem mudar de rota, e isso vai servir como conhecimento para qualquer outra coisa que ele faça depois, até uma transição. Mas, inicialmente, qual é a ideia dele? Então, quais são as habilidades? O que ele tem? Qual é o objetivo dele? E aí, a gente vai entendendo isso. Quando ele já chega decidido o que ele quer, tá mais fácil. O mais complicado é quando ele chega pensando, eu preciso fazer um curso superior, eu quero estudar, mas eu não sei o que eu quero fazer. E aí, a gente vai dizer... Do que você gosta no seu dia a dia, quem é você, quais são as suas habilidades, no que você se dá bem. Então, aí nesse momento, a gente vai entender e vai mostrar para ele, dentro daquelas escolhas de curso, o que ele pode fazer, né? Que direção ele vai tomar com aquele curso. Então, a gente tem as duas questões. A gente tem um aluno que já chega com isso, eu quero fazer isso, e de repente, às vezes ele muda, porque ele estava com a ideia de que ia para um caminho. Quando ele percebe a trajetória do curso, ele fala, não, acho que não era isso, eu queria fazer, né, alguma outra coisa que tenha a ver, mas não é especificamente, e às vezes ele acaba mudando. Mas a gente recebe muito. Pode parecer até estranho para mim, quando eu cheguei para Estácio, que venho de uma realidade de educação, mas um pouco diferente do que eu vivo na Estácio hoje, do aluno chegar para estudar sem saber o que ele queria fazer. Então, eu quero estudar, mas ele não sabe o que ele quer. Eu falo, mas o que você faz hoje? Você trabalha com o quê? Você gosta do seu trabalho? Você quer mudar? Você quer aperfeiçoar? Você quer aprofundar? O que você quer? O que você gosta? Quais habilidades você tem? São manuais? Você é da parte de exatas, humanas? O que você gosta? E aí a gente vai investigando, vai conhecendo esse aluno e vai ajudando ele a descobrir. Então, essa galera, assim, essa população que ainda não sabe, que não sabe o curso que quer fazer, pode procurar Estácio? Claro. Vocês direcionam? Deve. Com certeza, Estácio. deve procurar Estácio, porque, como a Tamara disse, e isso faz todo sentido quando eu convidei para vir, né, para assumir a gestão da Estácio. Uma pessoa que já tem uma experiência muito grande na educação, mas isso mostra o quanto é sério
E eu falo muito para eles, para o grupo todo, a nossa responsabilidade é muito grande, porque nós estamos formando a pessoa que vai entrar no mercado de trabalho depois. Nossa, Então, é muito sério. Essa é a pergunta que a gente quer fazer, né? Essa formação não é formar só um estudante e colocar ele no mundo, é formar para o mercado de trabalho. Sim. E com qualidade. Exatamente. Com qualidade. Extrema, com qualidade. Então, vocês lidam com a possibilidade de criar um caminho para o estudante, formar ele profissionalmente e levar para o mercado de trabalho. Exatamente. Isso que a Camila falou, né, dessa preocupação, a gente organizou, eu faço com as meninas, né, a gente tem hoje 9 unidades espalhadas aí pela região, a gente tem uma reunião semanal, eu faço com as meninas, eu faço treinamento, eu faço como que atende, né, como que você acolhe esse aluno, como que você entende, você não tá ali para fazer uma matrícula e tirar um pedido, você tá ali para entender que aluno é esse, qual é a importância disso na vida dele, está fazendo parte do futuro de uma pessoa, né, o quanto isso é importante. Então eu falo isso para as meninas, atenda o aluno pensando que podia ser o seu irmão, que podia ser seu pai, então se coloque no lugar dessa pessoa e entenda o quanto isso vai mudar a vida das pessoas, porque educação é isso, é transformar a vida das pessoas. E as meninas que não são da área da educação, que hoje atendem como secretárias acadêmicas, elas não têm essa experiência. E o que eu brinco com elas, eu digo assim, olha, ninguém é obrigado a saber de nada. O que eu preciso aqui? De gente que queira aprender, que tenha vontade de aprender. Né? Então, e eu tô aqui para te ensinar, para te ajudar. Você tem dúvida? O que aconteceu? Então, a gente tem um grupo do WhatsApp que as meninas fazem perguntas entre elas, umas já ajudam as outras, e a gente tem uma reunião muito séria, uma vez por semana, para falar sobre as informações, metas, números, enfim, mas para falar sobre isso, sobre atendimento, sobre cuidado, sobre acolhimento, sobre transformação na vida das pessoas. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente trouxe, né, Camila, para esse momento, para as meninas, para essa formação e para esse desenvolvimento. E muitas das meninas hoje são nossas alunas na Estácio. Isso. Então, elas só foram tocadas até por essa transformação, por esse ambiente educacional e se matricularam depois de ser secretária acadêmica na Estácio e não ter um curso superior. É porque é isso, a educação que muita gente está procurando agora é uma educação para esse mercado que não é mais um mercado apenas de saberes técnicos. É de habilidades humanas. Com certeza. Então, isso aí é uma coisa interessante, né? Eu tava conversando recentemente com uns amigos meus sobre isso também, né? Peraí, então, como que eu faço para eu conseguir me destacar no mercado hoje em dia? Já que tem tanta gente que tem conhecimentos técnicos. E a informação está em todo lugar. Hoje eu consigo acessar o Gemini e eu tenho acesso a diversas informações. Eu aprendo o que eu quiser, a hora que eu quiser, onde eu quiser. Então, esse é o conhecimento técnico? Não. Né? O que você está mostrando é que mesmo na Estácio, com os trabalhadores da Estácio, com as trabalhadoras da Estácio, existe essa ideia da habilidade humana, né? Que é o que muitos chamam de soft skill, né? Mas que eu gosto mais dos termos em português, né? Habilidades humanas, né? Também Os prefiro. emocionais eu gosto também. As Relacionamento, habilidades, né? as habilidades, Bom, assim, um panorama básico. Vocês estão formando profissionais. Esses profissionais, eles são absorvidos pelo mercado de trabalho? Você já tem um feedback? Tamara, Camila, formei com você, estou aqui trabalhando, entrei no mercado de trabalho, passei num concurso. Tem. Aqui no colégio Vocês tem. recebem esses feedbacks? Tem profissionais que formaram lá e são hoje funcionárias aqui da Camila, do colégio. Sim. Você absorve essa Sim, Camila a também, né? Ela só acolhe os bons. Com certeza. Aqui, Mas, minha frente. Mas é muito legal isso, porque quando a gente fala, né, das meninas que estão fazendo faculdade lá, e da Camila acolher as meninas, e também de incentivar as meninas daqui, que são as monitoras, a Sim. estudarem, é o exemplo que a gente dá de educação. Eu estudo, a Camila estuda, né? Então, eu sempre falo, eu falei, esses dias eu estava falando pra Camila, eu falei, Camila, eu tô terminando esse MBA de RH, porque eu tô fazendo de gestão de pessoas e talentos, porque eu lido com pessoas além da educação, então a gente traz a questão do mercado de trabalho, de negócio, para poder caminhar junto com tudo isso. E aí eu falei, Camila, eu tô na dúvida agora se o próximo MBA eu vou fazer da parte de tecnologia ou na parte de neurociência, porque são as duas coisas que eu acho que precisa da gente ter muito conhecimento, não só a informação, que é muito diferente você ter a informação e o conhecimento daquilo que você está fazendo, né? Então é o que a gente fala na Estácio, informação tá aí, todo mundo tem, mas e o tempo conhecimento? Né? Como que eu aplico isso no dia a dia? Que repertório eu tenho de conhecimento para aplicar com seriedade e com certeza de que eu posso recalcular rotas, mas que eu estou fazendo a coisa certa com a informação que eu tenho, né? Então, a gente estava dizendo dos profissionais hoje que não é mais só a parte
técnica e nem só essa questão também da graduação, né? Então, tem seu exemplo de mestrado, doutorado. A gente está falando de parte acadêmica, né? Então, as pessoas da parte acadêmica vão para o mestrado, vão para o doutorado, para dar aula, para se aprofundar nisso. E a gente que está falando de mercado, a gente vai para outros cursos específicos que trazem, né, a mesma questão. Então, um MBA, uma pós-graduação, né? Alguns cursos de imersão. A Camila tem feito Mestrado bastante. profissional. Exatamente. Então, algumas coisas que vão direcionando e que vão dando corpo para tudo isso, né? Então, a sua pergunta foi, o que a gente faz com essas informações desses profissionais? Então, tem esses exemplos, esses cuidados, e a gente absorve internamente, né, como a Camila faz aqui, mas o mercado também. Tem uma história boa de lá, de um aluno nosso. Eu quero ouvir, porque aqui a gente gosta de ouvir história Vocês dos me outros. convidaram para vir, eu falo bastante. A gente quer ouvir, pode contar. Tem um aluno nosso chamado Vander. Ele fez com a gente um tecnólogo, que é aquele curso de graduação de curta duração de 2 anos, porque ele queria fazer concurso público. E ele passou no concurso da GCM de Rio Verde, e aí ele ficou na prova do ENAD, porque existem os alunos que são escolhidos pelo ENAD, e o ENAD acontece num determinado período específico definido pelo governo. E a prova do concurso dele, a entrega de documentação, era antes do ENAD. E aí ele não recebeu o diploma e ele foi desesperado. O que a gente podia fazer, como é que era o concurso, ele tinha estudado, ele tinha feito a faculdade para aquele concurso. E a gente falou, olha, eu falei para ele, ó, a gente tem a sede na Estácio, a gente vai fazer o pedido lá. O que eu puder fazer para te ajudar, eu vou fazer. O que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Aí juntei a Samantha que é a nossa coordenadora da parte das meninas acadêmicas, né, das secretárias. Eu falei, Samantha, corre atrás desses documentos, vê o que eu preciso fazer, busca isso e tal. E a gente organizou tudo, entrou em contato, jurídico da Estácio. Aí ele falou, Tamara, mas eles deram um prazo muito grande, eu não vou conseguir. Eu entro com mandado de segurança. Falei, entra, traz o mandado de segurança aqui, a gente manda pra Estácio, a gente vai organizar o que a gente puder fazer. Aí ele entrou, ele levou. A gente entrou com tudo isso, fez a documentação dele, a Estácio liberou o diploma dele no prazo das 48 horas, ele entregou lá no concurso de Rio Verde. Eu fico até emocionada de falar dele, porque é uma transformação de vida. E ele levou o diploma dele, ele entrou no concurso público e ele voltou lá de viatura para agradecer a gente da GCM, que ele tinha feito, tinha passado. E aí ele falou, eu não sei como te agradecer. Eu falei, esse é o nosso trabalho, eu fico feliz de ver, é o que move a gente, esse é o meu propósito de vida. Ele tem a idade do meu filho mais velho. Né? Então, assim, de ver um menino lutando, estudando, querendo, buscando e conquistando, né? Eu acho que é isso. Então, a gente vê a gente transformar vidas. Eu sou professora, a gente vê tantas crianças que passaram na nossa mão, que hoje são adultos, formados. A Camila falando de 30 anos, quantos profissionais que passaram pequenininhos já voltaram médicos, né, Camila? Fazendo palestra, fazendo formação. Então, eu acho que o propósito é esse, é a gente estar melhor sempre para entregar o melhor que a gente pode e ver o quanto a gente tem a possibilidade de transformar a vida das pessoas também. E ajudar elas a encontrar o propósito delas também, né? É o mais importante, né? Eu participei aos final de semanas passados aí, e ouvindo a palestra de uma pessoa que o faturamento dele hoje é bi. E aí, uma pessoa que fatura bi, ele tem uma técnica gigantesca de saber de números, de cálculos, porque é de investimento a empresa dele. E ele falou pra gente no palco que agora, o que ele está buscando? Que entender de pessoas. Porque só a técnica... De números ele já... de números ele já alcançou, né? Porque nossa, eu sei que vai crescer mais, mas assim... Só essa técnica não é mais o suficiente, né? Então, ele está buscando agora entender de pessoas, relacionamento. Ele está voltando a olhar para a empresa dele, mas primeiro ele vai olhar as pessoas, né? Então, assim, isso hoje é muito sério. A pessoa não fica com você se ela não tiver um bom relacionamento, se ela não tiver ali um olhar... O currículo é importante, né? Mas não é o suficiente. Não. Isso é muito, Camila. A gente pode ver, até o Gabriel tem propriedade para trazer sobre isso. A indústria 5.0. Ela preza muito pelo conceito da sustentabilidade. Sim. E a sustentabilidade, ela não é só a vegetação com as qualidades mantidas, é o espaço, é a vivência, é a qualidade, é o trabalho. É a qualidade de vida do trabalhador. Também. São as boas relações, Sim. que são características do modelo industrial hoje. A NR1, Guto, acabou de chegar.
ela já é antiga, já existe, É. mas agora ela é lei. É. É relacionamento, é as pessoas com saúde qualidade. mental, a qualidade É. de tudo isso está envolvido, né? Olha. Ela existia, mas agora ela virou lei. Então você Sim. precisa cuidar dessas relações dentro das É empresas, uma demanda né? do nosso tempo, né? Uma época em que as pessoas adoecem tanto mentalmente, o burnout que as pessoas falam, Sim, né? É sim. que é justamente se sobrecarregar ao ponto de não conseguir mais trabalhar e fazer, né, as coisas do dia a dia. Isso acontece em vários setores, não é só no setor privado, não. No setor público isso acontece Também, muito muito, também. Eu muito. conheço pessoas que ficaram com burnout no setor público. Então, até a administração pública está tendo que se adequar a isso. Inclusive, os cursos da Estácio preparam os administradores Sim. para estar na administração pública também e para lidar com esse tipo de situação, né? É a ideia de que, como o Guto está falando, é a sustentabilidade, a ideia de manter um ambiente que a pessoa ela consiga se sentir realizada, feliz e produtiva, Sim. né? Ao mesmo tempo. E entender que ela não é uma máquina. Tem momentos que vai ter que dar uma desacelerada e tá tudo bem, né? Sim, Então isso é muito sim, importante. Sim. É isso mesmo. Entender que está tudo bem, né? Uhum. A gente, numa reunião ontem aqui pela manhã no colégio, uma pessoa da gestão falou, nossa, eu errei. Falei, tudo bem, a gente erra, né? Que bom, errou e já vamos Criar uma contornar nova e criar. rota, E, né? como eu disse há esses dias, né? Não vamos ficar focada nesse problema. Vamos resolver. É verdade. Resolve o problema e vamos partir para o Eu ando próximo. refletindo muito nisso que você falou no último episódio. Eu ando refletindo muito. Não vamos focar no problema, Não, né? não. Na Porque às solução. vezes quando a gente gosta muito das coisas que a gente faz no dia a dia, a gente fica assim, um deslizinho, você pensa assim, nossa, acabou. Nossa, você fica assim, nossa, eu podia ter feito diferente, né? Então, é a ideia da resiliência de poder levantar, corrigir e continuar, Sim. né? A Isso é gente muito que está aí importante. à frente de uma empresa, de empresas grandes, você está sujeito a críticas o tempo todo. E a cobrança, e principalmente críticas, né? Mas, às vezes, a gente tem mania de falar, nossa, acabou com o meu dia, uma pessoa, mas calma. Quantas pessoas, diante de um cenário verdade. gigante ali, de um cenário... Uma pessoa, então, não. Uma pessoa, beleza, eu vou levar isso em consideração, eu vou fazer minhas reflexões, mas não pode acabar com o meu dia, Isso é verdade. né? Eu tenho que deixar isso ali, organizar, pontuar, se tiver mesmo importância, se for uma coisa séria, é verdade, mas deixa que eu vou resolver. Isso é inteligência emocional, Total, né? total. Tem vários tipos de inteligência. Inteligência emocional. Importantíssimo, gente. Importantíssimo. E Que assim, inteligência emocional, né, Guto? Não posso falar, né? Não, estou proibida Não de pode. falar, gente. Mas não pode tá falar nada sobre emoções aqui Tá hoje, Camila. chegando, tá chegando. Mas quem tá me acompanhando tá vendo alguma coisa. Quem te acompanha sabe. Mas eu não vou falar, não. Não vai. Não vai mesmo. Tá tudo certo. Mas assim, inteligência emocional, século XXI, empresas, essa industrialização do conhecimento, a Estácio prepara os funcionários, né, as secretárias, os consultores pedagógicos para lidar com essa população que se moderniza todos os dias, né? Como que vocês preparam os profissionais para receber essas pessoas e até mesmo para formar essas pessoas, né? Bom, a gente conta com a equipe hoje que a gente tem de professores, né? Então, a gente faz uma curadoria no mercado. Hoje, inclusive, tem um professor do colégio que é nosso professor. A gente teve um professor médico de Rio Verde. Tem um outro professor também hoje que dá aula lá, que é um professor bem renomado na cidade, reconhecido, envolvido, de propósito de educação, né? Engajado. Então, a gente tem esse olhar também muito criterioso, porque a gente tem o semipresencial. Esses alunos, eles vão na faculdade uma vez por semana. Se esse professor não for um professor que consiga juntar as informações e fazer e transmitir aquilo e trocar com os alunos e fazer uma interação bacana, o aluno vai uma vez só. Então, ele fica um pouco sem muito vínculo com o professor. Então, o professor precisa ser um professor que agregue, que traga essas informações, que tenha um histórico bacana e que conheça e que goste também disso. Então, a gente tem um cuidado muito grande na contratação desses professores e a gente faz aí uma questão também com as meninas de formação, de treinamento. Então, eu organizei todo um processo, né? Que a gente não vai usar as palavras em inglês, mas seria essa entrada. Então, quando a pessoa chega, qual é o
kit dela de ser recebida, então ela recebe um kit da Estácio, a camiseta, o brinde da Estácio, assim como o aluno quando ele entra, né? A gente fez as meninas montaram para mim um guia de boas práticas, então tudo que tem que fazer quando chega, como que a gente trabalha, o horário, o atendimento, então a vestimenta, como que eu me apresento, eu falo para as meninas, vocês são secretárias acadêmicas, vocês são secretárias de uma faculdade, né? Então como que a gente está preparada para receber os alunos desse jeito? Então esses treinamentos são feitos, a gente faz o acompanhamento, a gente... No encontro do ano passado, a gente deu um livro para as meninas que fala justamente sobre atendimento. Então, a gente fala um pouco também sobre esse livro nas nossas reuniões. Inclusive, a gente tá até eu queria esse livro, é o da Disney, não é? É, ele mesmo, eu adoro. Eu tava lá, eu fiquei olhando todo mundo, Pois né? é. E nós aqui... Pois é, né, Gabriel? Acontece. Acontece, E a gente tá Tamara. para fazer, né, que o pessoal fala aí da cumbuca, nossa, é uma muvuca, porque é tanta coisa corrida que não dá tempo de organizar mesmo para fazer isso, mas a gente tem aí, eu sempre uso com as meninas alguns conceitos disso e mostro o quanto as coisas, às vezes, né, como a Camila estava dizendo, da gente errar ou de fazer alguma coisa, o quanto muitas coisas também não é com a gente, e a gente às vezes se apropria de tudo, né, e aí isso fica uma carga pesado e puxado. Então, o quanto eu preciso entender que aquilo é do aluno e que eu posso ajudar, né? Então, às vezes, eu não preciso entrar naquele movimento, às vezes o aluno, problema todo mundo tem, reclamação a gente vai ter, críticas, é o que a Camila falou, acontece em todos os lugares. Então, como que eu vou te ajudar a resolver esse problema? Essa é a minha função aqui. Ah, ele tá bravo, ele xingou. Pois é, de repente, no lugar dele, o que a gente faria, né? Então, assim, não é com você, é com a Estácio, ou é com o dia dele, ou é com o problema, ou com a prova, com a atividade. Então, vamos ver o que a gente pode fazer para resolver o problema dele. Então, eu faço esse acompanhamento com as meninas, e aí a gente vai procurando. Quero fazer muito mais, eu acho que eu venho da educação corporativa, da faculdade corporativa, né? Da cultura organizacional, então eu venho de tudo isso. Então, a gente está organizando também para fazer esse processo e para também ampliar isso para outras unidades também de negócio, mas eu gosto muito desse acompanhamento e desse desenvolvimento. Perfeito, porque, tipo assim, já dá aquela ideia que não é só ir lá e fazer uma faculdade. É pertencer ao espaço, é ser Sim, acolhido. Então, sim. os profissionais, eles são muito bem orientados para fazer com que o estudante seja acolhido, né? Sim, muito, muito. E tem uma coisa que estava passando pela minha cabeça, porque eu estou sempre pensando em tecnologia, né? Eu gosto muito de usar tecnologia, uso com os meus alunos, inclusive, e isso é um dos diferenciais aqui no colégio, porque a gente orienta os alunos a usar de forma adequada a tecnologia, é muito diferente do que negar a tecnologia, que muitos fazem, porque sempre que vem uma tecnologia nova, existem os resistentes. Sim. Um exemplo foi a IA. A IA agora está popularizada. Mas foi o quê? 2 anos atrás? 1 ano atrás? Né? 1 ano atrás. A IA estava sendo uma resistência, né, por parte da galera da educação. Sim, E a gente tinha já tava... vergonha. Eu usava com o notebook assim, ó, virado na parede. Tinha eu nunca vergonha tive de usar. vergonha da IA. Por quê? Porque, primeiro que eu aprendi com uma pessoa que eu admiro muito aqui, que é o Carlos. O Carlos que me ensinou a mexer com a IA. E aí depois, quando eu comecei a entrar na parte do Pro e tal... eu comecei a entender que, gente, isso aqui é uma ferramenta. E meus Sim. alunos podem usar sim, mas da maneira correta. Vou até mostrar uma coisa aqui. E a gente vê que a tecnologia, então, ela anda se desenvolvendo muito. E, inclusive, gerando até novas funções que não tinha antes, né? A IA, por exemplo, vai trazer novas profissões, provavelmente, né? Sim. Pessoas que são especialistas nessa área, etc. Como que o Estácio está lidando com essa educação tecnológica, com essa parte da tecnologia, com a gente estar antenado com essas novidades, né? E com esse novo mercado que pode surgir, que a gente não sabe ainda, né? Que vai surgir. Excelente pergunta. A Estácio, eu sempre falo que ela reúne o melhor dos mundos, né? Porque a gente tem a parte presencial, a gente tem a parte online, né? O remoto, o digital, e isso atualiza muito rápido. Então, olho até hoje os conteúdos, embora eu não conheça da área específica dos professores, né? Porque a gente olha, mas não tenho conhecimento do conteúdo, mas eu vejo o que a gente recebe, né? O que os professores recebem para dar a aula. Então, qual é o conteúdo, a organização de tudo isso. Então, eu vejo que eles são conteúdos atuais, eu vejo que eles são atualizados. Então, quando a gente fala de tecnologia, é muito rápido. A informação é muito rápida, as coisas mudam, e a gente
tendo esse formato do EAD e do semipresencial, os conteúdos eles são atualizados, às vezes até dentro do próprio semestre. Quando acontece alguma coisa, a Estácio manda o conteúdo pro professor e às vezes ele é atualizado muito antes de um livro, né? Que o livro demora a segunda edição, que o negócio desatualiza, né? E na Estácio, não. Os conteúdos, a gente tem uma equipe, né, da faculdade, da curadoria da sede, que faz, os coordenadores pedagógicos, que eles existem, mas ninguém nunca viu, mas são essas pessoas que estão nos bastidores, fazendo a curadoria do conteúdo de qualidade, organizando, montando as ementas, né? Fazendo todo o processo mesmo acadêmico de conteúdo, e isso é enviado para o professor. Então, o professor tem login, tem a senha, ele entra, os alunos têm acesso a todo esse conteúdo. Então, essa questão da parte digital e da tecnologia, isso é muito latente dentro da Estácio, né? Porque a gente vive em função disso. Então, as plataformas, as ferramentas, tudo que a gente tem é muito voltado para isso. Então, eu acho que isso é um diferencial positivo. A gente sai na frente um pouco até de algumas questões mais presenciais e mais tradicionais, porque a gente tem a possibilidade da atualização em tempo recorde, né? Isso é muito bom, é real. Até porque agora algumas universidades públicas estão começando com cursos de inteligência artificial, por exemplo, né? E a Estácio já vem trabalhando desde que a IA começou a ficar famosa, né? Com isso, só que dentro das grades dos cursos, né? Exatamente. Não necessariamente fazer um curso só sobre isso, mas todos os cursos trabalham com isso. Então, a pessoa vai trabalhar com educação, ela sabe usar IA. A pessoa vai trabalhar com administração, ela sabe usar IA. Enfim, não importa a área, né? Ela sabe utilizar a tecnologia. E não só a IA, a gente fala da IA porque ela tá famosinha agora, né? Mas assim, toda tecnologia que surgir, né? Todo tipo de ferramenta pode ser utilizada aí no ambiente do trabalho para otimizar os resultados. Com certeza. São ferramentas, né? E a gente está com uma muito boa agora, né? A Camila acabou de trazer mais uma ferramenta de inteligência artificial para o grupo, para Estácio, que é o Chat Polos. Então, a gente está também utilizando essa ferramenta com as meninas. Então, as meninas fizeram um treinamento de inteligência artificial para trabalhar com tudo isso, para garantir que na inteligência artificial que os alunos tenham um atendimento personalizado. Então, as meninas acompanham e elas entram no atendimento. A gente consegue dar velocidade, a gente consegue dar agilidade no atendimento, mas a gente não perde a personalização. Então, isso também é muito legal. Foi das últimas aquisições aí da Estácio. Com certeza tem um boleto aí. Tem. Eita, mas é pra melhorar, né? Falou em aquisição, eu tô nem sabendo o que eu adquiri. Que é um investimento. Eu falei que é um investimento. É uma palavra mais bonitinha, né? Pra eu não pensar no boleto. É um investimento. É um investimento. Bom, mas assim, eu acho que a gente tem que pensar que ainda a Estácio é uma das universidades da nossa região que mais cresce, né? A gente tá vendo polos aí. Tem mais polos vindo por aí, Camila? Alguma questão? Será que vai ter alguma coisa, uma ampliação? Uma novidade? Não sei. Eu não posso falar nada, não pode né? falar nada, Posso falar de nada, novidade. então. O Guto que proibiu ela. Não, mas só pra quem tá em casa, é o seguinte, às vezes a Camila conta umas coisinhas assim que não devia contar, e depois ela pede pra cortar. Não sobe o episódio agora. Mas assim, o que é importante pra gente falar, que a gente tá falando com uma população muito grande. Sim. Que são os alunos da Estácio. São muitos alunos, Minas Gerais, Goiás, tá aqui, né? Os polos que vocês estão Mato conta. Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Existe também uma galera que tá fora da universidade. Existe um recado pra essa galera que tá insegura, que não escolheu o curso ainda, que a Estácio pode receber essa galera, que vocês estão aptos a receber esses novos estudantes? Existe sim, porque é propósito de vida. Eu sempre falo isso, né? Volto sempre nessa questão, porque a gente transforma a nossa vida e a vida das pessoas. E as pessoas têm que pensar, eu sempre falo para as meninas, onde você quer estar daqui 5 anos? O que você quer? Então, eu acho que essa é a principal pergunta. Onde eu quero estar? O que eu quero estar fazendo? Mas não adianta eu querer se eu não plantei, né? Ninguém colhe aquilo que não plantou. É verdade. Então, eu digo, se você quer estar lá, o que você precisa fazer para estar lá? Então, a Estácio está aqui para te ajudar. Então, aonde você quer chegar? Eu sei como te ajudar. A iniciativa é sua de vir. Como te ajudar, eu consigo fazer. Então, a ideia é essa, que você pense aonde você quer estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, né? Faça sua projeção do que você gosta, e aí os outros detalhes, que são bem pequenos, a gente consegue ajudar, que é organizar dentro do curso, direcionar qual é o curso, as habilidades, entender o que é de fora para dentro, né? Porque a gente fala isso, o que eu quero fazer, onde eu quero estar, mas de dentro para fora, eu gosto disso, né? Quantas pessoas escolhem, às vezes, profissão porque tá no auge, agora é influencer, ou
dar dinheiro, quero receber. Então, de dentro para fora, eu gosto disso. Então, de fora para dentro, então, as coisas estão juntas, elas caminham juntas. Então, acho que esse é o nosso papel, de ajudar o aluno e a gente está pronto. Acho que foi essa que é a sua pergunta. A gente tem toda essa estrutura para poder ajudar. E aí, eu tô vendo a questão assim, não é só formar um profissional, é construir uma trajetória. Construir uma trajetória. E tem muita gente que se pergunta assim, que área que eu escolho? E muitas vezes pensa, que área que está crescendo? Que área que está crescendo agora? Quer ganhar dinheiro, né? Às vezes não é só dinheiro. Às vezes é As espaço. pessoas pensam assim. Às vezes é oportunidade. Às vezes não é só o dinheiro. Às vezes é oportunidade de espaço, sabe? Que área que está crescendo agora, que eu posso investir, que possivelmente eu vou conseguir me dar bem. Claro que tem a ver com a questão pessoal também, né? A questão subjetiva, como você tem falado, né, Tamara? A ideia das habilidades pessoais da pessoa, o que ela gosta. Mas que áreas que você anda observando que está crescendo, até mesmo a procura, né? As pessoas estão procurando mais. Pergunta de milhões, né? É. A gente pensar lá na frente que tá crescendo e o que vai ser. Sendo que tantas coisas acabam e tantas coisas novas vão aparecendo. Isso é verdade. Mas eu acho que a parte da tecnologia e a parte das relações, a parte Vem sendo emocional. procurado mais vem, no vem. grupo da Estácio. A gente tem, o que é muito legal também da gente perceber, eu que lido com 9 unidades diferentes em lugares parecidos, mais diferentes, que a gente tem muitas coisas regionalizadas, né? Então, dependendo do lugar, eu tenho uma procura muito grande pela área da saúde. Dependendo do lugar, eu tenho uma procura muito grande pelos tecnólogos de negócio. Então, depende da unidade do lugar, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma coisa muito forte. Antes, a gente tinha muitas pessoas procurando por a questão do agro, né? Então, hoje a gente percebe que não é só ser um engenheiro agrônomo, né? Hoje, ele precisa saber gerir um negócio. Não é mais conhecer os detalhes daquilo. Então, muitas vezes, a gente estando nessa região de uma parte do agro muito forte, a gente tem muita gente procurando por parte de gestão. Gestão de pessoas, gestão de negócio, gestão financeira. Porque, às vezes, a empresa cresceu tanto, é uma empresa familiar, mas as pessoas foram indo, e quem vai fazer a sucessão, que é diferente de quem vai herdar o negócio, né? Herdeiro é muito diferente de sucessor. Então, quem vai fazer a sucessão não é o herdeiro. O herdeiro, daqui 2 gerações, queimou tudo. E quem vai fazer a sucessão disso? Né? Então, a gestão financeira é muito importante. Então, às vezes, as coisas se correlacionam que a gente, que às vezes não está diretamente ligada, não consegue enxergar esse panorama. Então, quando você fala do que é futuro, do futuro de um modo geral, a gente fala de tecnologia, a gente fala de questões emocionais, mas tem muitas outras coisas que empurram essa tecnologia, né? Que é quem está nos bastidores, quem está na parte da gestão, da administração, da parte financeira, Com certeza. né? Da parte de contratação, de acompanhamento. É importantíssimo, né? Gestão, parte financeira. E uma dica para quem às vezes quer fazer agronomia, mas é uma dor das pessoas que conversam muito comigo, que estão nessa área trabalhando, é a tecnologia no agro. Essa é a dor da pessoa que tem... Essa ideia de conseguir utilizar lá na hora da colheita... as máquinas, porque as máquinas são muito tecnológicas. Tem máquina... Hoje em dia, eles observam uma lavoura num escritório, com tecnologia. Os tratores, tudo muito robotizado. Eu posso estar falando coisas erradas aqui, porque eu não sou do agro. Não, tá Mas corretíssimo. a tecnologia é uma dor. O dono das terras... Ele precisa muito hoje não é o engenheiro agrônomo, ele precisa de uma pessoa que saiba operar essas tecnologias. E aí, Camila, assim, um tema que a gente está abrindo aqui, né? Hoje existem autores na geografia que não fala mais o homem do campo. Fala o homem que vai ao campo. Ele vai ali, programa uma máquina, mas volta para a cidade. Sim. Então, esse movimento pendular muda até a configuração do sujeito que tá ali naquele campo, né? E o homem hoje, ele vai ao campo, ele mora na cidade e vai ter suas atividades no campo. A Estácio, então, ela está preparada, né, para esse mundo tecnológico. Para entregar esses profissionais para o mercado, né? Exatamente. Porque demanda, a gente tem muita demanda, né? Sim. Aí a gente precisa entregar os profissionais com qualidade, né? E que seja um profissional completo. Não adianta só ele ter algumas informações específicas direcionadas. Então, ele tem que ser global, né? Ele tem que ter a questão das habilidades, competências, a parte emocional, conhecimento. E a autonomia para estar sempre em autoformação.
E A investir muito na sua comunicação. Eu que sou uma empregadora, então eu já vou deixar aqui essa dica, tá? Uhum. Invistam, você aí que está estudando, jovem, eu falo isso muito para os alunos aqui do ensino médio, invistam na sua comunicação. Isso é A verdade. comunicação A comunicação portas. abre portas. total Isso é verdade. faz toda a diferença. Nossa, é muito bom, né? Quando a gente vê E um vindo aluno... de uma Quando comunicadora a gente também. vê Não um- só empregadora, mas comunicadora. A gente falou isso no último episódio, né? Quando a gente vê um aluno de ensino médio que comunica, que fala, que É diferente, posiciona... né? Um seminário bem apresentado. Nossa, dá, Nossos muito olhos babando. brilham, Dá né? gosto. Dá gosto. Dá. Realmente. E a comunicação não verbal, a comunicação verbal, a forma como se coloca, né? As microexpressões, tudo isso é importante. Sim, tudo é comunicação. Tudo isso é importante. Comunicação. O olhar no olho, Sim. né? Na hora que tá comunicando, isso é Sim. muito importante. Tudo é comunicação. A gente sabe que comunicação é importante, estamos aqui fazendo esse ato que é muito importante. Elza Soares dizia, falar estilhaça a máscara do silêncio. Olha só, falou Olha. bonito. Te hein, tira mano? da comodidade. Falar é bom, né? Isso é verdade. Tamara, chegou a hora que a gente vai ouvir você falar. Até Mas- porque a Camila... Eu já a falei Camila- demais. A Camila adora esse ping-pong. Chegou a hora do nosso Ping-pong. dinâmico. Vamos lá. E no que consiste o ping-pong? Nós vamos fazer uma pergunta. E aí Tá. você vai escolher um dos dois. Né? Eu vou falar, prefere isso ou aquilo? Tá. E você vai escolher um dos dois. Boa sorte. Se quiser justificar, Tá. pode justificar, tá bom? Mas tem que responder pelo menos rápido a essa primeira pergunta. Na lata. Na lata. Ó, vou fazer a primeira, tá, Guto? Então vai. Escolher por paixão ou por mercado? Eu vou estragar o ping-pong. Aprendendo bem. Gente, não pode escolher por um ou por outro. A gente acabou de falar isso. Eu posso escolher pela paixão, mas a paixão pode me gerar uma frustração no futuro. Eu não tenho mercado, eu não tenho onde atuar, escolhi por paixão. Se eu escolho só pelo mercado, ele não se sustenta a escolha financeira se eu não tenho as habilidades, se eu não gosto do que eu faço. Então, vocês me colocaram numa saia muito justa. Equilíbrio. Equilíbrio, eu acho. Faculdade presencial ou digital? Também não posso escolher de novo. Ah, gente. Por quê? Tudo depende da necessidade de cada aluno. Depende da rotina de cada um. Então, tem um aluno que precisa do digital, tem outro que precisa do presencial. Então, tudo depende da necessidade. A gente oferece os dois, né? Hoje, como Estácio. Mas tudo depende da rotina, da necessidade, até da questão financeira, né? Uma dá a possibilidade de não ter que deslocar, de ter mais tempo com a família. A outra dá a possibilidade de estar junto no grupo, de ouvir ideias, de fazer network. Então, depende muito da necessidade de cada um. Isso é verdade. Ixi, acho que eu vou estragar o ping-pong. Não, mas essa eu acho que você vai responder. Vamos ver. Vamos ver. Na hora de escolher o curso, o aluno aberto a possibilidades ou o aluno decidido? Eu não vou escolher de novo. Esse tá legal. Tá legal. Aberto a possibilidades, ele vem com a cabeça sem ter a certeza e eu consigo ajudá-lo. Então, ele é muito bem-vindo. E o decidido, ele vem já querendo saber a decisão. E mais importante do que ele tá decidido na entrada, é ele sair com conhecimento para decisões futuras na vida dele. Então, eu acho que eu escolho os dois de novo. De novo, equilíbrio de novo. Preparado para decisões Equilíbrio é o futuras. nome do momento. Vai ser todas as respostas. Equilíbrio. Equilíbrio. Vamos lá, Tamara. Teoria ou prática? Gente! A prática sem teoria não se sustenta. E precisa de colocar a teoria na prática. Eu acho que as duas coisas fazem parte, elas estão aí convergindo também. Não tem muito jeito de eu escolher, né? A teoria é o que a gente tem aí de pré-requisitos para que a gente tenha uma boa prática. Buscar sucesso com uma certa rapidez ou uma carreira sólida construída pouco a pouco? Aí eu acho que eu escolho a carreira sólida construída pouco a pouco. Porque o sucesso, ele acaba, né? E uma carreira construída pouco a pouco, sólida, com informação, com formação, com conhecimento, ela te leva ao sucesso. Isso é verdade. Nossa, agora é a sinuca de bico. Agora é. Estácio em uma palavra. Fácil demais. Que isso? Ah, transformação. Bom demais. Ela falou essa palavra O que no episódio mais inteiro. falamos aqui? É verdade, ela Transformação, respondeu desde o início. trajetória, possibilidades.
Brilhe como a Estácio. Brilhe. Brilhe sem medo. Brilhe sem medo. A gente não pode ter medo, né? A gente tem que encarar as coisas. Eu sou muito curiosa, muito... gosto de desafios, então eu sempre estou envolvida nessas questões de novidades, de desafios e tudo mais. Então acho que é isso. E me transformou também. Bom, vou sair do roteiro um pouquinho. Um livro que você indicaria? Olha. Ele não tem muito a ver com educação. Ele vai falar um pouco mais sobre pessoas, né? É o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e seus filhos vão agradecer se você... Eu vou pegar o título algo assim. exato, mas Ixi, é achei isso. interessante essa Demais, demais. É onde a gente percebe que a gente repete algumas coisas inconsciente e Deixa que eu a pegar. gente não é a mesma história, mas que a gente precisa de carregar a ética e o princípio. É sensacional, eu gosto muito. Eu gostaria de ter lido ele quando os meus filhos eram menores, mas nunca é tarde. Eu gosto muito vamos desse ver. livro. Eu acho que eu achei. Vai abrir aqui na Amazon agora. Na Nobel. Na Nobel não, na Dinâmico Mais. É porque o meu vai automaticamente. Eu tenho que colocar o aplicativo do Dinâmico aqui, porque o meu abriu automaticamente. Mas, ó, o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e seus filhos ficarão gratos por você ler, da Philippa Perry. É Isso Philippa, aí. né? É uma mulher? Philippa Perry. Philippa Perry? Olha só, você Que isso. é a pronúncia, né? É isso aí. Essa é a sua indicação. E é um livro, E ele acredito tem que deve ser um um best-seller, né? Ele tem um foco Eu já ouvi falar E sobre tem ele. promoção. específico, mas ele serve pra tudo. Acho que eu vi o Jorge Ele Jota serve falando pra sobre ele. gente profissionalmente. Então, eu acho que às vezes a gente indica, tem outros de gestão, de liderança, os 90 dias na liderança, e muitos outros que a gente vai lendo, né? Tem um que é Pense de Novo, adoro esse livro, ele é antigo, mas ele faz a gente refletir e ver o quanto as coisas mudam e eu posso mudar o que eu penso também. Porque às vezes a gente é muito resistente no que a gente faz, que eu sou boa, eu sei isso, mas o quanto você revisitar algumas coisas e mudar a sua opinião, está tudo bem. Que eu gosto muito. Então, são livros mais voltados para isso. Mas eu acho que esse ele ajuda muito a gente a autoconhecimento e isso reflete no nosso convívio com as pessoas, com a vida, com a família. E eu acho que tá tudo interligado. Então, eu gosto bastante desse. Acho que eu fico com essa trabalha, indicação. porque assim, o título me deu aquela ideia dos ciclos, né? De quebrar alguns ciclos que foram ruins antes e de construir ciclos saudáveis. É isso? Gosto de contar história. Posso contar uma rápida? Claro. Fique à vontade, o espaço é nosso. É como a gente pensar numa leitoa assada no Natal, né? Então, a leitoa assada no Natal, a netinha chega pra comer a leitoa e a leitoa tá cortada. E aí ela fala, por que um pedacinho da leitoa? Ah, porque a vovó assava assim. Aí, vovó, por que você assava assim? Ah, porque a sua bisavó assava assim. Ah, assava? E aí? Mas porque naquela época o forno de assar a leitoa era do fogão a lenha, ele era muito pequeno. Hoje a sua mãe com um forno desse tamanho, ela podia ter assado a leitoa inteira. Não precisava ter cortado. Então a gente verdade. repete coisas sem saber por quê. E poder mudar. Você pode não mudar, mas você pode mudar. Mas você precisa ter conhecimento. Eu acho que é isso. Nossa, Fê, Então, eu comecei a pode refletir melhorar, aqui né? muita coisa que a gente faz, né? Muita A gente coisa. aprende. Muita herança genética. Você É. passa a repetir o que seus pais faziam. E tem coisa que tá tudo bem, que é muito sim, legal você sim. fazer isso, É. né? Agora tem coisa que você pode pensar, mudar. por que era assim? Então era assim por uma necessidade que às vezes é muito mais rápido. Em vez de eu assar 3 vezes a mesma assadeira ou ter que ajudar, eu ponho tudo numa só. Então eu posso facilitar a minha vida se eu tiver conhecimento de algumas coisas. Não quer dizer que a minha avó estava errada ou que a minha mãe fez coisas que isso está errado. Eu preciso entender para poder falar o que eu posso melhorar ou o que eu devo continuar nesse Entender sentido. que a minha época é diferente, as minhas necessidades são diferentes e o mundo que eu vivo é diferente. E que os meus filhos são diferentes. Meus filhos não são eu, e aí os alunos são. Então, por isso que eu Total. falo que esse livro serve para tudo. Os alunos de hoje não são os alunos... né, alguém estava comentando, a Camila falou num vídeo Sim. dela esses dias que eu Inclusive, até ia falar, o vídeo que ela compartilhei. soltou nas redes sociais falava Compartilhei esse exatamente vídeo, sobre inclusive, isso. falando sobre isso. Os alunos mudaram, as famílias mudaram. Então, não dá para ser o mesmo professor para fazer as mesmas coisas. Então, é sobre isso, esse livro.
e serve para tudo. Que indicação, viu? Fiquei Fiquei bem curioso. Fiquei reflexivo. Confesso. E assim, Guto, com esse papo todo, né, falamos sobre formação profissional, falamos sobre escolha de carreira, falamos sobre, inclusive, situações que emocionam a gente, né, da transformação da educação, falamos de propósito e falamos da palavra, né, transformação. E eu queria agradecer muito vocês por terem vindo aqui compartilhar conosco todo esse conhecimento, toda essa sabedoria, porque você estava falando sobre informação, tem os níveis, né? Informação, conhecimento e sabedoria, né? Que eu tinha visto que era mais ou menos assim, a informação é informação solta. Conhecimento eu consigo usar na prática, no dia a dia. Sabedoria eu reflito sobre aquilo. Né? E eu consigo me entender melhor, entender os outros a partir desse conhecimento. Então, o que a gente fez aqui agora foi desenvolver mais a nossa sabedoria, né? Aí eu agradeço muito vocês por isso. Nossa, eu acho assim, agradecer mesmo, de fato, a Camila, né? Que te trouxe até o estado de Goiás, porque é uma honra muito grande. Já compartilhei com você outras vezes, ouvi a Tamara falar, ouvi a Tamara compartilhar. Traz pra gente o conhecimento que a gente realmente precisa, né? Abre os nossos olhos para um espaço que acredito que a gente precisa de fato conhecer e abrir a porta para outras pessoas, que seja a universidade para todos, né? Que todos façam parte disso. E que honra ter aqui duas pessoas que proporcionam com que esse espaço seja mais amplo, mais democrático para uma população que precisa estar ter a vida transformada pela universidade. Sim, isso mesmo. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês pela oportunidade, tá? Estou aí sempre. Eu agradeço também muito, Camila, né? Primeiramente, que me trouxe aí, acho que toda essa trajetória, essa construção, esse desenvolvimento. Agradeço vocês a oportunidade pelo papo. Tava ansiosa para vir, preocupada que como é que eu ia me sair nesse momento. Tranquilo. Agradeço muito e dizer que eu aprendo todos os dias. Como eu disse, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto de histórias, eu gosto de pessoas, eu gosto de me envolver com isso. Então, eu sou uma pessoa muito organizada, que a Camila falou de mim, a última vez que ela esteve aqui. Eu sou resolutiva, mas eu me importo com as pessoas. Então, eu gosto de conhecer pessoas, de conhecer histórias e de aprender. E eu aprendo com vocês todos os dias. Eu agradeço também pela oportunidade de aprender e de crescer cada vez mais com a Camila, que me ensina muito como uma empresária decidida. Eu sempre falo isso, eu falo, a Camila é arrojada, ela é decidida, ela inova sem medo. E essa questão dessa coragem que ela tem, isso me inspira muito. Então, obrigada mais uma vez. E tem uma galera assistindo a gente. Tem algum último recado que vocês gostariam de dar pra galera ali, ó, que tá em casa assistindo a gente, que tá indeciso, não sabe se vai estudar, acha que às vezes que estudar passou do tempo, tem muita gente que pensa, não, eu já tenho tantos anos, eu já passou da hora, né, então eu não vou estudar. As pessoas que estão querendo, mas não tem essa motivação. O que você diria para essas pessoas? Todo tempo é tempo, né, enquanto a gente tem vida, enquanto a gente levanta, a gente respira, a gente cresce, melhora e pode melhorar na nossa vida e a vida das pessoas. Então eu acho que nunca é tarde para a gente começar. Acho que as pessoas já refletiram sobre isso e acho que eles não têm mais essa dúvida. A dúvida é agora, talvez, em que área, o que fazer. Então, venha conversar com a gente para a gente poder acolher, ajudar, entender e fazer parte dessa transformação da vida das pessoas, mais uma vez. Perfeito. Então, deixar também o agradecimento para a equipe que a gente está construindo, porque não é fácil você construir equipe, né? Camila está há 30 anos aqui, com pessoas e construindo. Quantas pessoas estão há quantos anos aqui já que fazem parte de tudo isso? E a gente está num processo de construção. Então, quero agradecer as meninas que disseram sim, que abraçaram toda essa ideia, que fazem parte de tudo isso, que fazem a diferença na minha vida e na vida dos alunos todos os dias. Então, quero deixar um abraço para as meninas da Estácio. Todas as secretárias acadêmicas e as meninas que me ajudam, Diele e Samantha. Guto, muito obrigado por mais um episódio, cara. Valeu, meu querido. Vamos mandar um abraço pro pessoal da Estácio? Claro. Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso também. Que isso? Muito pra onde legal. vai mais? Pois é. Nosso abraço, nosso beijo tá chegando pra vários estados. Olha isso. Com certeza. E pra você que acompanhou até aqui, muito obrigado. Você é que faz a diferença. E é claro, não se esqueça de dá um like, tá? Porque fortalece. Não custa nada pra você não vai gastar um centavo dando like. Só clica.
Clicou? Beleza. E você pode se inscrever no canal e eu te convido a ativar o sininho. Sabe por quê? Esse sininho vai te trazer todas as notificações de todos os vídeos que a gente publicar. Por isso que é importante que você ative o sininho. Porque você vai perder um episódio meu e do Guto aqui conversando. Vai não! Não vai perder, né? Não vai então, mesmo. faz esse favor pra gente, compartilha com seus amigos. Como eu sempre falo, mande no grupo da família, tá? Em vez de mandar aquela figurinha esquisita que seu familiar vai olhar pra você, nossa... Manda o link. Sobe manda o link no grupo. Nossa, tá vendo? Ele tá falando de educação, tá mandando uma coisa de educação, né? Até a família vai olhar e falar, olha, tá certo. Então, compartilha com seus amigos e até o próximo episódio. Já ficando por aqui, viu? Tchau, tchau.